Estamos no capítulo 4, o último capítulo de Jonas, no tema da série Respondendo aos Propósitos de Deus. E hoje meu tema é: o que pode nos impedir de responder ao propósito de Deus? São impedimentos. Eu queria mencionar alguns com base no texto do capítulo 4 de Jonas. Então, ache aí na sua Bíblia, eu acho que vai haver uma projeção, capítulo 4, de 1 a 11, está bem, amados? Vamos lá. Posso seguir? Não vou atropelar você? A gente aprende nos sinais assim: anuncie o texto, espere as pessoas acharem, repita mais de uma vez, sabe? Mas a gente esquece disso tudo. Estou esperando. Amém. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Vamos entender o contexto, hein? Ele foi lá para Nínive, mudou a pregação que Deus tinha mandado ele fazer, e ele disse: olha, Nínive já está destruída, e em 40 dias vocês saberão. Era de juízo, e Nínive inteira se converteu, e ele ficou muito irado. Então ele desgostou-se, Jonas, extremamente disso. Do quê? Da conversão dos ninivitas, da manifestação da graça, da misericórdia de Deus àqueles habitantes arrependidos. E ele ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu lá na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu fugi. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas, ele não respondeu, e saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremos por causa da aboboreira, muito feliz. Mas Deus enviou um bicho ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em outra noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão
da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, nós vimos na série a paciência de Deus diante da recusa de Jonas de pregar em Nínive. Deus foi muito paciente com Jonas, como tem sido conosco. Mesmo em fuga, Deus vai buscá-lo. Isso é a paciência. Vimos o poder de Deus tanto em providenciar aquele grande peixe para engolir Jonas, quanto para vomitá-lo na praia. Vimos o perdão de Deus destinado aos habitantes de Nínive. Vimos a compaixão de Deus pela cidade de Nínive. Agora temos diante de nós a advertência de Deus com relação àquilo que pode nos impedir de responder aos propósitos dele. E como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Jonas não está há 2.700 anos diante de nós, ele está dentro de nós, ele está morando na nossa pele. Queridos, em primeiro lugar, o impedimento a que respondamos ao propósito de Deus são nossas incoerências. A pregação de Jonas foi um sucesso, mas em vez de se alegrar, ele se encheu de ressentimento e queixumes. Enquanto os pagãos se derreteram na presença de Deus, Jonas endureceu o seu coração. Enquanto os pagãos buscaram o favor de Deus, o profeta se insurgiu contra Deus. Enquanto os pagãos clamam pela misericórdia de Deus, Jonas fica irado por causa da compaixão de Deus. Que coisa, irmãos! Como pode? Jonas se queixou do caráter e dos atributos de Deus. A razão para a profunda ira de Jonas está explicada aí no verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando lá na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia a queixa dele. Tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Estou muito contrariado com isso. Vejam que oração ressentida Jonas faz a Deus. Eu sabia, Senhor, desde o início eu sabia, por isso que eu fugi. Agora o Senhor entende? Eu sabia que por causa desse coração gracioso, misericordioso, amoroso, perdoador, o Senhor mudaria de ideia e não castigaria esse povo. Eu sabia. Dias antes, Jonas tinha sido alvo da graça de Deus. E agora ficou perturbado pelo fato de Deus ter estendido a sua graça sobre os seus inimigos. O mesmo Jonas, que tinha clamado por livramento lá na barriga do grande peixe, agora ora a Deus e pede a morte. Verso 3: Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Mais ou menos assim: já que o Senhor não vai matá-los, então acabe com a minha vida, porque a essa altura, para mim, é melhor morrer do que viver. O que está acontecendo aqui, queridos? Jonas deixou de ver a vida com os olhos de Deus
e passou a enxergá-la com os olhos do nacionalismo israelita. Por isso, o fato da conversão do inimigo gerou esse vazio na sua vida, um sentimento de profunda amargura, terminando por desenvolver uma ideação suicida. Eu quero morrer. Segundo impedimento a que respondamos ao propósito de Deus é a obstinação da nossa vontade. Jonas revelou isso, uma espécie de idolatria da vontade pessoal. Ele quase não ora, e quando ora é para brigar com Deus. Ele está bravo com Deus por ter poupado os habitantes de Nínive. Sabe aquela pessoa que se aborrece quando a vontade de Deus não está de acordo com a sua vontade pessoal? Há pessoas que têm uma visão particular toda sua do reino de Deus e querem que os caminhos do reino sejam seus e que as coisas sucedam sob a sua ótica, tá? Sua última oração é um pretexto para lançar no rosto de Deus a ideia de que ele estava certo e Deus errado. Foi o que vimos aí no verso 2. Está irado porque Deus se arrependeu do mal. Jonas insiste em continuar. Sob seu ponto de vista, ele estava certo quando fugiu e Deus estava errado. E só venceu porque era o mais forte. E mais, como disse, ele está se queixando do caráter e dos atributos de Deus, quando deveria ser grato por isso, porque foi por causa do caráter e dos atributos de Deus que Jonas teve a sua vida salva. Então Jonas está revoltado com Deus, ele não esconde os seus sentimentos de frustração com as prioridades de Deus. Queria morrer porque sua vontade não se cumprira. O verso 3 diz que ele pede a morte. Estava pensando, é como aquela criança que sai da brincadeira quando as coisas não saem como ela quer. Não brinco mais. Uma infantilidade. Porque Jonas irou. Porque a pessoa fica irada com relação ao propósito de Deus, porque as coisas não saem como ela quer. Ela deseja o controle de tudo. Ela tem seus esquemas, sua visão, seus caprichos e não quer nada fora disso. Você poderia dizer, mas pastor, eu nunca senti raiva de Deus. Eu acredito. Sim, mas o que dizer daquela mágoa velada contra Deus que você carrega vida afora? Parece que Deus é devedor de alguma coisa para você. Deus não atendeu a sua oração como você queria. Porque Deus fez prevalecer a vontade dele à revelia da sua. E você vai guardando esse ressentimento, essa mágoa. Eu tinha um diagnóstico de câncer. Estava me lembrando disso, aconselhando um amigo. Nas mesmas condições. E antes de fazer a biópsia, o irmão sabe que eu tenho um registro das minhas orações, eu tenho a data. Vou dizer a hora, porque seria muito preciosismo, mas a data eu tenho. Que eu pedi a Deus um diagnóstico favorável. E Deus disse, não. Eu, sabendo da minha condição, das minhas artérias, porque já tinha feito os stents, eu pedi a Deus,
livra-me de um infarto. E Deus disse, não. E eu vou ficar ressentido com Deus o resto da minha vida? Claro que não. Por quê? Porque Deus é bom. Ele me ama. Ele é soberano. E vida que segue. E como diz o Baruch, Ele continua sendo bom. Amém, amados? Glória a Deus. Pode aplaudir, é verdade. Jonas é questionado por Deus a respeito da sua própria ira. Verso 4, disse o Senhor, é razoável esse seu ressentimento? Você tem alguma razão plausível para estar tão irado, tão indignado? Claro que não, né, irmãos? Tanto que Jonas nem responde. Ele sai da cidade. Veja o verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas simplesmente foi para o outro lado de Nínive, construiu ali um abrigo com folhas e galhos e ficou à sombra para assistir de camarote a destruição de Nínive. Irmãos, essa cena reflete a luta interna do profeta para deixar Deus ser Deus e perdoar abundantemente quem Ele quiser. Parece que Jonas tem ainda a última esperança de que aquele arrependimento fosse fogo de palha. De que a cidade se arrependesse de ter se arrependido e voltasse a pecar, atraindo o juízo de Deus. Era a esperança dele. E aí Deus daria razão a ele. Ou que Deus se arrependesse de ter se arrependido. Quanto à destruição de Nínive. Percebam então, irmãos, que Jonas não está disposto a mudar. Ele espera que Deus mude. Isso é que eu estou chamando de obstinação de vontade. Queridos, precisamos estar abertos às mudanças que Deus quer promover em nossa vida e diante de nós, sem nos pedir licença. Frequentemente, quando andamos com Deus, inúmeras frustrações nos atingem. Ora, isso acontece pelo fato de que, nesse caminhar, Deus se reserva o direito de fazer mudanças de direção, de planos, de projetos, e isso nos força a nos readaptarmos no projeto de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Terceiro e penúltimo lugar, terceiro impedimento a que respondamos ao propósito de Deus, é a nossa mentalidade exclusivista. Jonas conseguiu unanimidade na aceitação da sua mensagem, mas como disse, ao invés de manifestar alegria pelo sucesso do seu trabalho, ele explodiu em ressentimento. E a sua zanga é porque Deus manifestou sua graça a Nínive, que pelos padrões pessoais de Jonas, não mereciam. Irmãos, a visão exclusivista de Jonas nasce do seu nacionalismo idolátrico. E a xenofobia, a aversão aos estrangeiros
e esse nacionalismo exacerbado de Jonas transformaram num profeta preconceituoso e racista. Amava tanto Israel que odiava todos que podiam se constituir em ameaça para esse povo. Ele queria transformar o Deus vivo e universal numa atividade tribal. É o nosso Deus. Ou seja, o amor de Jonas pela pátria estava suplantando o seu amor por Deus e pelo próximo. Para ele, a salvação fora das fronteiras de Israel era inconcebível. Mas nós sabemos que Deus quer salvar e abençoar todas as famílias da terra, como prometeu Abraão. Por isso, a graça vazaria para fora das fronteiras de Israel. Glória a Deus. Enfim, Jonas tinha essa mentalidade exclusivista. Que mentalidade é essa? Que a graça de Deus é válida somente para o povo de Deus. Irmãos, nós revelamos essa mentalidade quando dividimos a humanidade entre nós, o povo exclusivo de Deus, e eles, os pecadores. Veja se não é assim. Sonda o seu coração e veja se você não faz essa divisão. Nós e eles. Nós com uma importância extraordinária e eles nem sei se Deus liga. Na realidade, nos sentimos confortáveis, para usar uma expressão moderna, em nossas bolhas, como sal no saleiro. Não é sal da terra, é sal no saleiro. E não é luz do mundo, é luz da luz. Não nos preocupamos com a condição espiritual daqueles que estão fora do aprisco. Não somos intencionais no propósito de cumprir nossa missão de levar o Evangelho a todos. Não evangelizamos. Quantos aqui saem com Gilberto para evangelizar no entorno? Quantos aqui usam as redes sociais para evangelizar amigos? Não ganhamos almas para Jesus. Estamos salvos e os não salvos que se danem. Esse é o retrato, irmãos. Infelizmente, essa mentalidade estava presente nos fariseus que criticavam Jesus por comer com publicanos e pecadores. Os fariseus do tempo de Jesus também pensavam assim. Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles não merecem. Foi a pergunta que dirigida aos discípulos, censurando Jesus por buscar companhia de gente não elogiável. Mas isso não se restringiu aos fariseus. Isso nos alcançou. Último lugar, quarto impedimento a que respondamos ao propósito de Deus: nosso senso distorcido de valores. Os últimos versículos do capítulo mostram o profeta tendo pena de uma planta de pouco valor
comparado aos habitantes de Nínive. Verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. A nossa aboboreira é uma planta rasteira. A Bíblia de Jerusalém, a melhor tradução que existe, traduziu com mamoneira. O certo é que teria sido uma árvore de folhas largas que produzia sombra para refrescá-lo e acalmar da sua indignação. Jonas ficou muito feliz com isso. Primeira vez que o livro fala da alegria de Jonas. É por uma razão pessoal egoísta. Jonas se alegrava com a preservação da planta e com a destruição de Nínive. Verso 7 diz: mas Deus enviou um bicho ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou. Ou seja, a sua alegria, a sua felicidade durou pouco tempo, porque Deus tinha lições para ensinar a Jonas. Por isso, ao amanhecer, mandou um verme, uma lagarta, que atacou a planta, ela morreu. Mas não parou aí. Deus desejava ensinar mais coisas ao profeta. No dia seguinte, ele mandou um terrível vento, o famoso síroco, um vento quente que vem do deserto, elevando a temperatura até 44 graus. É vento quente e sol na cabeça, e há quem diga que Jonas era careca. Verso 8 diz: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Noutra tradução diz que ele quase desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Na primeira vez, ele ficou irado porque Deus não destruiu os ninivitas. Agora, ele ficou irado porque Deus destruiu a planta. Haja ira, não, irmãos? Por que, irmãos? Porque havia uma inversão de valores na sua vida. Verso 9 diz: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas, bem mal criado, ele respondeu assim: tenho direito sim. É claro que tenho razão para estar indignado. Eu estou indignado. E mais, eu prefiro morrer. Que senso distorcido de valores, irmãos. Jonas se preocupava mais com a aboboreira do que com os habitantes daquela cidade. Percebam que Jonas não foi atingido pela pergunta, quando qualquer pessoa com o mínimo de bom senso seria. Dominado pela ira, ele responde: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Então, Deus enquadra Jonas na sua incoerência, que bem denuncia seus valores equivocados. E diz no verso 10: tiveste compaixão da aboboreira,
na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? Ou seja, o profeta se sensibilizou com uma planta, mas não com gente criada à imagem e semelhança de Deus, mães, crianças, anciãos, que valiam muito mais que uma planta. Queridos, quando os valores estão mal hierarquizados em nossa vida, nós corremos o risco de valorizar mais as coisas do que as pessoas. Essa é a verdade. As pessoas são muito importantes para serem usadas e serem consideradas menos valiosas. E nós corremos dois riscos. O risco de coisificar as pessoas, tratando-as como coisas ou usando-as como usamos as coisas, e o risco de personificar as coisas, quando as coisas se tornam um bem maior na nossa escala de valores. O que tem sido importante para você? O que tem sido mais importante para você? Coisas ou pessoas? Fato é que ele amava as coisas e odiava as pessoas. Mas na escala de valores de Jesus, as pessoas valiam muito mais que as instituições, que as coisas. Para Jesus, o homem valia mais do que o sábado, uma instituição intocável. Que diz a palavra em Marcos 2,27, o sábado foi feito para o homem, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como disse, ele comia com publicanos e meretrizes e advertia, Marcos 2,7, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Sempre preocupado com pessoas. Jonas estava errado, mais uma vez, amando mais coisas do que pessoas, irmãos. Isso reflete a postura do mundo em que vivemos, permeado pelo materialismo, pelo pragmatismo, onde as pessoas lutam, brigam, matam, morrem por coisas. Porque as coisas se tornaram um bem maior na escala de valores. Contra isso, Jesus advertiu. Dois jovens que vinham brigando por causa de uma herança. Lucas 12,15 ele diz: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. A advertência de Jesus. Por isso, um cristão não deveria colocar coisas como valor último. Amém, queridos? Amém. Concluindo, o capítulo termina com a pergunta de Deus. Cada pessoa deveria responder individualmente. Verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? Então Jonas traz a Deus suas queixas, suas razões, suas reivindicações, e Deus diz: você se preocupa
uma sombra sobre a sua cabeça e quer que caia fogo sobre Nínive? Se preocupa com uma planta e não dá a mínima para uma civilização? Sofres a perda daquilo que não te custou nada e queres que eu despreze o que eu criei? Tem um comentarista que perdeu a paciência e disse assim: olha, Jonas, se gosta tanto de plantas, vai plantar batata. Que Deus falou isso para Jonas. Vai plantar batata. Eu acho que para muitos de nós, Deus está dizendo: eu tenho mais o que fazer. Deus termina dizendo: Jonas, redimensione o que você sentiu por essa planta, e você será capaz de sentir o que eu sinto por mim. E o apelo final de Deus a Jonas é no sentido de que ele recupere a possibilidade da compaixão e da misericórdia. Amém. Irmãos, eu prego primeiro para mim. Como eu estranho a minha insensibilidade diante da situação da humanidade. Como a gente vai perdendo a sensibilidade, irmãos. Vamos vivendo autocentrados, com um grande sentimento de autopreservação, pensando só nas nossas coisas, vamos nos embaraçando com providências na vida, e as demandas são tantas que a gente não vai lembrar de mais ninguém a não ser de nós. Então Deus está indicando um caminho de cura para Jonas. Jonas, olhe novamente a vida com os meus olhos. Tente enxergar essa cidade com os meus olhos. Veja o potencial de arrependimento dessa cidade. Deixe de lado seu desamor, seu preconceito, seu egoísmo, sua indiferença, e você vai começar a ver com os meus olhos. Assim também, queridos, Deus nos convida a remover os preconceitos, a indiferença, o desamor que temos enraizado em nosso coração. Deus nos convida a admitir nossas incoerências, a deixarmos de ser exclusivistas, a deixar a nossa obstinação de vontade, a hierarquizar melhor os nossos valores, para compartilhar a mensagem de perdão e salvação a todas as pessoas. Tendo a consciência de que todos poderão ser salvos, inclusive aqueles que achamos em nosso limitado conhecimento que deveriam se perder. Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar. Como tenho dito, eu acho que toda mensagem tem que provocar alguma coisa em nós, no nosso coração. Do contrário, nós corremos o risco de sermos religiosos. Ouvimos para os outros, ouvimos a palavra como uma peça retórica, mas agora esse é o momento de internalizar. Então eu queria que você fechasse seu olho para não se distrair. Vamos resumir essa aplicação, em nome de Jesus, e vamos assumir propósitos aqui diante de Deus nesse início de ano. Em primeiro lugar, queridos, está na hora de admitirmos e confessarmos nossas incoerências e contradições que bem revelam que estamos nos distanciando dos propósitos de Deus para a nossa vida.
Você sente isso? Que nós estamos distanciando dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nossa principal missão na terra. E se nos arrependermos, como se arrependeram os ninivitas, Deus terá misericórdia de nós e, por certo, nos restaurará. Basta que perguntemos: sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Temos tido disposição de levar a palavra àqueles por quem Cristo morreu? Nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? Faça essas perguntas a si mesmo e peça a Deus: cura das minhas incoerências, cura-me das minhas contradições, Senhor. E sabe, irmãos, um exercício quase que diário que devemos fazer é de quebrar toda obstinação de vontade que impede de fazermos cessão da nossa vontade à vontade de Deus, quando nossa vontade não estiver em consonância com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, reconhecer a soberania de Deus em nossa vida e na história nos ajuda muito nesse processo. Deus sabe o que faz. Deus tem o melhor. Deus nos ama. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então temos que nos exercitar nisso. Senhor, minha vontade é essa, mas eu oro como Jesus. Que prevaleça a tua vontade na minha vida, porque tu tens o melhor para mim. Queridos, precisamos também que Deus nos liberte dessa mentalidade exclusivista, egoísta, alienada, que de posse da salvação em Cristo não se importa com os perdidos que nos cercam. Nós temos diante de nós uma Nínive, no nosso contexto familiar, no nosso contexto imediato, nesse bairro, nessa cidade. Estaremos mais sensíveis ao propósito de Deus se formos libertos dessa mentalidade exclusivista, egoísta, do tipo estou salvo, como eu disse, e o mundo que se dane. E por último, somos convidados hoje a hierarquizar nossos valores e começarmos a amar mais pessoas do que coisas. Porque se não cuidarmos, as coisas vão nos absorver tanto que as pessoas perderão significado para nós. E nós vamos nos embrutecer. Senhor Deus, nós pedimos tua graça, tua misericórdia. Queremos estar arrependidos diante de ti. Eu sei que são importantes as mensagens que encorajam, que falam de possibilidades, que acenam com promessas. Mas Deus, o que valeria se nós como igreja estamos nos distanciando daquilo que o Senhor tem como principal missão para nós? Te agradeço, Senhor, pela tua paciência conosco, pela tua paciência com cada um de nós e pela chance que nos dá para recomeçar, para ressignificar nossa vida.
E eu peço em nome de Jesus que tu abençoes a mim, nossa igreja. Queremos cumprir nossa missão nesse lugar. Queremos cumprir nossa missão na vida. Não queremos nos perder. A tua palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. O mundo a se ganhar são coisas. E perder a sua alma, sua sensibilidade, sua grandeza, sua dignidade. E a chance de pulsar com seu coração, de fazer tua vontade, de promover a tua glória. Por isso eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui, Senhor. Traga esse despertamento para nós. Obrigado porque essa palavra nos desperta. Ela nos chama a atenção para aquilo que de fato é importante na vida. Seja assim, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Pela tua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito sejam com sua vida hoje e sempre. Amém. Deus abençoe seu restante domingo e sua semana, em nome de Jesus.